Dois. Olá, meus irmãos. Caiu o sinal, mas estamos aqui de volta para continuar o que a gente começou. Vou dar um tempinho de alguns minutos para os irmãos voltarem, os irmãos que estiverem assistindo, que estavam assistindo o canal, para dar tempo para os irmãos voltarem a ver o Hangout ao vivo. Vamos dar só um tempinho, que não tem ninguém ainda no momento. Vou dar só um tempinho de uns 5 minutos. Que parte que eu estava mesmo, irmão? Você lembra que parte que eu estava falando? Irmão, aproveitando que o tempinho aí, até os outros irmãos voltarem, dá um breve resumo dessas perguntas aí, que as pessoas já perguntam várias vezes, que assim não precisa ficar voltando nessas perguntas aí já antigas. Tá ok, pode fazer, irmão. O seu irmão, dá um resumo aí para todo mundo sobre essas perguntas aí mais antigas, porque depois nós pulamos pro que interessa. Então, faz para mim as perguntas que eu já vou fazer um resumo rapidinho, para você e os irmãos puder fazendo. Até para os irmãos voltarem. Teve uma irmã que perguntou aí, é uma pergunta simples, mas ela perguntou que se uma pessoa que se suicida por depressão, se ela ainda vai ser condenada ou tem chance de ser salva. A pessoa cometeu assassinato, né? Ela se matou a si própria. No mandamento diz para não matar, né? Dependente do motivo, né? Não tem motivo. Tem gente que sofre a vida toda e não se mata. Não pode fazer isso. Se você comete suicídio, você está se matando. Isso é um assassinato da sua própria pessoa. Entendeu? Aproveitando em bala aí também, irmão, teve uns irmãos que perguntaram qual era a blasfêmia contra o Espírito Santo. O irmão já dá uma pincelada também, aproveitar por aí já. É o que os pastores estão fazendo hoje. O que o sistema religioso faz. Isso é blasfêmia. Mudam tudo. Mudaram a verdade e mentira. É isso que eles fazem. Tem alguma coisa, irmã Vanessa? Eu acho que agora, eu vou passar um pouco pro irmão Simão Laranjeira, né? Que ele tá muito quietinho. Irmão Laranjeira, se quer falar alguma coisa, pode fazer a pergunta. Alô? Pode falar, irmão. Tá com você a palavra. Pois então, eu queria perguntar. Quem são os 144 mil selados? São homens? Tem filho? É velho? É novo? Por favor. Irmão, 144 mil selados está misturado em todo mundo. Todo mundo, né? É complicado. Mas está todo mundo misturado. E conhece ele pratica o amor e fala a verdade, né? Ensina as pessoas, vão falando. Uhum. Não, sim. Mas eu queria também saber assim, eles são homens ou também podem ser mulheres? Não dá para saber que o homem no reino do céu não tem órgão sexual. Então o homem é chamado homem lá porque ele não tinha órgão sexual. Então é difícil saber. Provavelmente no reino do céu não tinha mulher na época, né? Porque não existia órgão sexual naquela época. Então é muito difícil, é complicado dizer. Mas se for pela lógica, só existiam homens naquela época. Antes de Eva ter nascido, só existia homem. Então provavelmente são 140, mas isso não importa. Se é homem, se é mulher. O importante é levar a verdade e todo mundo ser irmão. Isso que é importante. Porque senão vai ser aquela coisa de um querer ser melhor do que o outro, entendeu? Então todo mundo é igual, ninguém é melhor. Tanto é que o Messias veio na Terra e ele é o maior de todos. Se fez o menor de todos. Então não importa isso. O importante é a verdade ser levada. Tanto por homem como mulher. Isso que é importante. Irmão, tem uma pergunta aqui de uns irmãos que fizeram se o pai fez só Adão e Eva, fez outras pessoas também, porque, tipo assim, né, tem os japoneses, né, os branquinhos, os pretinhos, como que saiu toda essa mistura de raça aí? Irmã, é simples responder isso. Já viu um cachorrinho vira-lata na rua? 2 cachorrinhos vira-lata na rua, somos nós. Eles cruzam, imagina que os 2 é pretinho. Por que nasce cachorro marrom, branco, pintadinho? Por que nasce? É normal. Naquela época tinha muito disso. As pessoas nasciam assim, tudo misturado. Igual, se você pegar um cachorro, os cachorrinhos vira-lata, de raça não, mas vira-lata. Porque os de raça são os cães gulosos da igreja aí. Esses são os de raça. Nós somos vira-lata. Pega os cachorrinhos vira-lata e vê pra você ver quando cruza um cachorrinho branco, um pretinho, sai marrom, sai preto e branco, sai marronzinho claro, o outro sai mais um pretinho, sai tudo misturado. Como que acontece isso? É assim que o pai fez.
Isso aí foi coisa natural daquela época. Aí depois foi acontecendo que as pessoas foram se afastando. E aí não misturaram tanto o sangue, né? Na época, as pessoas não se misturaram tanto. Por isso deu o povo diferente em todo lugar do mundo. Mas no começo, igual um cachorro vira-lata, quando ele dá cria, nasce 6, 7 filhotinhos, nasce um branco, nasce um preto e branco. Nasce várias corzinhas os cachorrinhos ali. Esses cachorrinhos somos nós. A maioria da população da Terra. Aproveitando que você está falando de cachorro, tem uma pergunta aqui, ó. Podemos levar nossos cachorros e gatos para a montanha? Até chegar lá, o povo é perigoso comer. O pessoal dos exércitos cercar e comer. Mas leva o que for, que tiver que levar, o que der tempo de levar. O Messias disse para não voltar nem para casa para buscar uma blusa. Imagina um cachorro. Deixa os cachorros. Outra pergunta é se vai ter um... Tem outra pergunta que está perguntando assim, se as montanhas serão em um lugar do mundo ou num lugar só específico? Nos 4 cantos da Terra, e não é montanha. É deserto, lugares longe das grandes cidades. Pode ter que ter a montanha, pode ser que não tenha. Pode ser lugar plano, pode ser reto, pode ter montanha. Diferente. Fora das grandes cidades. Entendeu? Se uma pessoa é ateia, pratica amor ao próximo, ela será salva? Se ela não seguir outros deuses, vai acontecer o que aconteceu naquela época. Lembra? Que fez isso? Falou assim, o Messias falou assim, ó, você me deu de comida, me deu de beber, o ateu vai falar assim, eu não te conheço. Ele vai, mas quando você deu alimento para as pessoas meus irmãos, os pequenininhos, você estava alimentando a mim. E o Messias fala assim, bendito pro reino, né? É isso mais ou menos. O irmão quer falar, irmão? Qual é o irmão agora? Quer falar? Irmão Rafael? Irmão, perguntaram aqui também, irmão, pro irmão continuar sobre os reinos, as séries lá do Reino do Céu, falando sobre o Reino do Céu. Falar um pouco mais para nós. Sobre o Reino do Céu não precisa mais falar, irmão. O que eu falei acho que já foi o suficiente. E aí eu pego essas coisas, vou falando, o povo daqui fica zombando, isso vai sair caro para eles. Por isso que eu evito falar. Vai ficar muito caro para eles essas coisas, entendeu? Então eu até evito. Eu acho que eu falei um pouquinho, já foi o suficiente para vocês em espírito ir até lá e ver mais ou menos as coisas como que é. Mais ou menos isso. Entendeu? Quem irmão quer falar? Irmão Anderson, vai falar mais nada? Irmão Anderson, já parou? Irmão Anderson, você vai falar, irmão? Eu estava comentando lá antes de cair a conexão do Hangout, sobre o dragão, a besta e o falso profeta. Vocês não vê eles não aparecem. Ele não é um presidente aí. Então a gente pergunta, o Donald Trump, que é o falso profeta, que é Israel, alguma coisa? Não. Eles estão por trás comandando tanto o judaísmo, quanto o catolicismo, quanto o protestantismo. E eles não aparecem, dificilmente eles aparecem. Só quando eles querem aparecer, eles aparecem. E eles estão juntos agora. Que agora já sabe que está chegando a hora dele. E eu costumo muitas das vezes falar 2 e 2, porque ele sabe, quando eles matar as 2 testemunhas, em pouco tempo, as 2 testemunhas vão lançar eles 2 no lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta. Só o dragão que vai ficar por último. E o que o irmão estava falando aí, de aparecer um rei Davi aqui no Brasil, aqui na América do Sul. Tu vê como é que o catolicismo ele foi astuto nesse sentido. Ele já tinha lá um rei que comanda lá a Europa. Praticamente comanda a maior parte do mundo, né? Aí ele pensando nos últimos dias, poxa, vou pegar agora um lado final do mundo, que é no último continente, América do Sul, eu já tenho aqui na Europa, um no Sul, na América do Sul, e agora provavelmente vai aparecer um aí que ele provavelmente vai ser um judeu, né? Aí se aparecer um Davi maluco aí na América do Sul, também não vai ser de admirar, não. Eles estão planejando muito. Tu vê que primeiro eles pegaram a tumba lá de Davi e levaram lá para o Vaticano. Aí agora tá bombando na mídia esse negócio dos 70 anos de Israel, que vai completar agora há pouco tempo. E depois eu quero comentar mais uma coisa sobre o livro do profeta Daniel, que tem a ver com os dias de hoje, entendeu? Mas vou passar aí para os irmãos aí, já. Falei bastante coisa, eu acho. Irmão Rafael, irmão Laranjeira, você quer falar um pouco? Irmão Laranjeira, está com vocês.
Irmão, tem mais uma pergunta aqui de um irmão, que eu também perdi agora de novo o nome, mas ele tinha perguntado assim, que em um hangout o irmão falou que tudo iria mais ou menos acontecer na troca de presentes. Ele perguntou se isso tem a ver com o Natal e com a virada do ano de 2017. Irmão, como eu disse para os irmãos que estavam assistindo, até 2017 está tudo tranquilo as coisas. Está tudo em paz, por enquanto. Depois de 2017, que as coisas no mundo inteiro vai ficar maluca. No mundo inteiro. E olha o que está acontecendo no mundo. Só que muita gente naquela época não entendeu. Se eu dissesse que naquela época o mundo ia acabar, como eu ia colocar nos meus vídeos até 2017? 2017 acabou uma semana. E aí, como eu disse, é aquela época do silêncio. Deixa as coisas acontecer. Mas é só ver o que está acontecendo no mundo. Só ver. Como eu disse, 70 anos, no final da Segunda Guerra Mundial, os anjos se uniram, os três demônios, Azazel, Ismael e Israel, o Jesus Cristo, que vocês conhecem muito aí, o Moisés da vida lá, e o outro lá, como que é o nome mesmo dele, aquele maluco, eu até esqueço o nome, que ele fazia fogo aí do céu, como é o nome dele mesmo? Eu até esqueci o nome dele. O Elias. Eles três se uniram e falaram o quê? Ó, vamos deixar 70 anos, não vamos fazer guerra. Vamos deixar a população ficar 7 vezes maior e aí a gente vai fazer correr sangue pela terra. E é o que eles vão fazer agora. 70 anos acabou. E aí o que acontece? Israel vai querer dar ordem em Ismael. Ismael vai querer dar ordem em Azazel. E aí vai dar uma treta entre eles. É entre eles. Aí, daqui um pouquinho, eles vão se unir. Porque quando as duas testemunhas tiver, os 144 mil tiver, colocar ordem na terra, eles vão ter que ficar meio... E aí vai acontecer caos na terra inteira. Mas o que eu digo, se não fosse o pai fazer o que... Porque eles criaram as bombas nucleares com a intuição de acabar com toda a população da Terra, para que ninguém fosse salvo. As bombas nucleares foram criadas para isso. Agora, agradeça o pai para isso, porque não vai funcionar. Porque se funcionasse, já era. Não ia sobrar ninguém. Ninguém. Mas o pai sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que ia fazer. Ele sabia quem ia pedir essas coisas. Agora eu pergunto, você acha que o pai ia dar a verdade para um pastor evangélico que só rouba as pessoas? Um padre que mata... os padres hoje são santinhos, né? Mas o padre nada mais é aquela roupinha preta dele, aquela roupinha preta que uns dias vai virar azul. É o Império Romano, não adianta. É um soldado, por isso que ele não pode casar. Ele tem que estar 24 horas dedicado a Roma. Se um prefeito de alguma cidade, em qualquer lugar do mundo, sair da linha, o padre é obrigado a ligar para o Vaticano e o Vaticano rapidinho resolver o problema. É isso que é o soldadinho romano. E os maçons tentaram fazer isso, né? Os maçons tentaram fazer isso. Colocar as igrejas evangélicas em muita parte do mundo, mas não conseguiu. Mas Roma conseguiu. Roma está em todo lugar do mundo. Agora os evangélicos não. Eles estão de 50 anos para cá que eles começaram a crescer. O sistema de Ismael começou a crescer agora, do Elias, do falso profeta. Mas Azazel está em todo lugar. Todo lugar que você vai está Azazel. Todo lugar. No mundo todo. E se não deixar entrar, posso só fazer um comentário? Pode fazer, irmão. Tá com você, irmão. Não, vocês podem ver que, assim, aqui no Brasil nem tanto, mas... Não saiu? Ah, voltou. Então, o que acontece? Você vê que aqui no Brasil isso não tem muito, mas, por exemplo, eu estou falando lá na Itália, lá depois depois da Idade Média, você vê que tinha muitos arcebispados, ou seja, bispados, ou seja, os bispos e os arcebispos tomavam conta de algumas, não todas, algumas regiões eles tomavam conta, eles dominavam. E aí, com o tempo, depois, se você for analisar a história, depois da Revolução Francesa, a igreja perdeu muito poder. E você vê que a Revolução Francesa é pura maçonaria, né? Ismael detonou tanto que você vê que o Ismael depois ele mostrou poder, mostrou que ele era quando ele veio como Napoleão. Ele usou Napoleão, né? E aí, só que aí depois, né, para conseguir reconquistar tudo que o Império Romano havia perdido, né? E você vê que a Igreja Católica hoje, depois de Hitler, ela ficou mais forte. E depois de João Paulo II, ela ficou mais forte ainda, né? E agora com esse Francisco aí, esse jesuíta, eu vou te dizer, a coisa vai feder. Mas é o que eu estou dizendo, na Itália, antigamente, quando a Itália nem era ainda um país, né? Lá depois da Idade Média, né?
tinham vários territórios que pertenciam à igreja, né? E vamos supor, o bispo é que governava, tanto que se a gente abrir e ler aquela passagem que fala que muitos vão ser entregues e vão ficar em tribunais diante dos reis da terra, né? Os príncipes, né, desse mundo, você está vendo que são eles, ele está falando deles, os caídos, porque quando eles assumirem os corpos, eles vão vir e vão detonar, e vão julgar todas aquelas pessoas que não tiverem a marca, eles vão julgar e vão condenar, né? E vão torturar, né? A rosquinha serve para isso, né? E eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci, mas depois que eu lembrar eu falo. Só para fazer um comentário do que eu tinha falado, é que o dragão, a besta e o falso profeta, eles não aparecem aí na mídia normalmente, nesses templos malucos que eles fazem aí, mas a besta vai aparecer, é ele próprio, porque vai ser o homem que vai à perdição, então é ele mesmo que vai aparecer em pessoa, a besta mesmo. Por enquanto ele ainda está em oculto, né? Que nem as religiões que eles fizeram, acostumaram todo mundo. Todas as religiões, a maioria das religiões, as top, né? Que é a maçonaria, os Illuminati e muitas outras, elas são ocultistas. Assim como a ordem secreta dos jesuítas lá, que até comentei num vídeo meu. Porque muitos padres aí jesuítas estão dentro do protestantismo esperando o momento para poder comer a filha, para poder atacar o próprio império que eles vão querer o poder nos últimos dias, não tem jeito. E se faz, às vezes, muitas das vezes, de pessoa boazinha ali, tá ali dentro. Os protestantes acham que são irmãos e tudo, mas no momento certo, eles vão querer tomar esse poder do protestantismo. É o que se caminha. Muitos padres aí jesuítas, tu nem diz que é padre, mas se transforma em pessoa boazinha ali para poder arrasar depois com aquela determinada religião. E é terrível. E eles estão infiltrados em muitas religiões aí. Muita coisa. Posso só fazer mais um comentário? Está terrível. Posso só fazer? Pode continuar, irmão. Pode falar. Então, você comentou aí que os três se uniram para fazer uma como é que se fala? Uma reunião, né? Para que eles não iriam derramar sangue por 70 anos. Aí, se você for ver, essa reunião, assim, foi no Tratado de Teherã, né? Que 3 líderes se uniram, né? Que foi qual é o nome dele? O Stalin, o Churchill e o Roosevelt. O Stalin da União Soviética, o Churchill da Inglaterra e o Roosevelt dos Estados Unidos, né? Ô, irmão Anderson, desliga o microfone, por favor. Os irmãos, Rafael, microfone, para o irmão continuar falando. Pode continuar, irmão. Aí o que acontece? Aí o que aconteceu? Eles se uniram, os três, porque a gente não sabe o que acontece, né? Tudo fechado, né? E antigamente pior ainda, que não tinha câmera, não tinha nada, né? E só que aí, né? Provavelmente foi isso. Eles falaram isso aí que você falou, né? Que eles não iriam derramar sangue por 70 anos. Eu acredito que a partir de uma data, né? Porque porque isso foi em 43, né? E aí depois, mais ou menos de 45 para frente, eles não derramaram mais sangue. Assim, derramar mesmo, né? Mas eu vou te dizer, tá muito próximo. Mas é isso aí. O irmão Rafael quer falar agora, irmão Rafael? Oi, irmão. Tá com você a palavra, irmão. Então, o pessoal estava fazendo umas perguntas aí, aqui que eu estava visualizando aqui também. Quanto tempo, assim, mais ou menos assim, quando a besta se assentar, que aquelas pessoas que são anjos do nosso Pai vão ter lembranças, assim, de o que tem que fazer na hora, o que não tem. Se eles vão ter uma lembrança, assim, se é uma semana antes, se é um período mais curto. Irmão, vai ser, como disse, vai ser uns dias, poucos dias. O Espírito do Pai que vai falar para vocês. Não sou eu. Todos nós vamos sentir ao mesmo tempo. Sabe quando sente no mesmo tempo? Vai ser no mesmo tempo. Aí todo mundo vai pegar isso aí, vai embora.
Mas os sinais vão estar aí, os sinais vão estar cada dia mais forte, mais forte. Como eu estava dizendo lá, do tratado de 70 anos deles, olha para você ver, os Estados Unidos está se afastando da Europa. Os judeus estão se afastando da Europa e estão juntando com os americanos. O Reino Unido saiu da União Europeia. E eles estão se unindo. Vê? E agora está aparecendo um rei Davi na América do Sul, levantando a bandeira de Israel. Sabe? Uma pessoa que fala que tem Deus no coração e fala que vai matar todo mundo, que é para matar, não digo que uma pessoa que roubou, matou uma pessoa, tem que ir para cadeia, ficar o resto da vida lá. Isso eu concordo. Porque até o Messias falou. Quem mata, pela espada, mata, vai morrer. Porque é assim que funciona o sistema dos caídos. Eles matam mesmo. Mas pela lei do nosso pai, nós sabemos que não pode matar. E uma pessoa fala que tem Deus no coração e vê que matar é bom. Imagina se a América do Sul inteira, todo mundo tem uma arma em casa. Começa a tribulação, você vai ver o que vai acontecer aí. Aí vocês vão ver. Imagina a América do Sul inteira armada. E começa a tribulação. Acabou a comida na casa de um, ele vai roubar na casa do vizinho. Acabou do vizinho, vai na casa do outro. Se a mulher do vizinho for bonita, as filhas for bonita, o cara vai comer a comida e vai estrupar a mulher e o filho dele. Vai estrupar todo mundo. Com uma arma na mão. E vai ser aquela guerrinha. E é tudo que os anjos caídos querem e mais adoram. Libera tudo. Libera tudo pro pau comer. E aí você vê nessas coisas igual. A Igreja Católica e a Ortodoxa se uniram. O Reino Unido saiu da União Europeia. Reino Unido, Estados Unidos e Israel vão ficar juntos. E a América do Sul está aí, ó, para lá e para cá. Ninguém sabe de quem vai ser isso aí. Isso aí vai ser uma loucura, esse lugar. Porque na hora que o bicho pegar no mundo todo, se acontecer o que eu estou imaginando, o ponto de encontro do mundo todo vai ser aí. Tem até uns loucos da vida aí. Até aquele Chico Xavier da vida, uma vez mandaram um vídeo falando que ele falou que isso vai acontecer. Que o mundo todo vai se reunir na América do Sul. Pode ser que aconteça, não tenho certeza. Não estou dizendo, estou vendo com comentário para mim. Mas não é difícil. Não é difícil, porque os primeiros seriam os últimos. Levantar a bandeira de Israel na América do Sul e querer amar todo mundo é um Davi novo da vida. É complicado. Agora, eu não sei o que vai acontecer. Vai ser difícil. E todo mundo vai sentir mesmo uns dias antes, uns dias depois. Mas tudo é o quê? A besta sentar no trono. Quem ela é? Espera para ver. Espera para ver. Fica tranquilo. Aquele que já conhece a verdade, já se libertou, está tranquilo, não pode ficar em pânico. Ai, será que eu vou na praia? Será que eu comer na praia e vou morrer afogado? Não pode ficar se preocupando com essas coisas. Quem está com o selo do Pai não precisa mais se preocupar. Conhece a verdade? Fica em paz, tranquilo. Deixa acontecer. A gente não pode mudar o que vai acontecer. É deles. Os anjos caídos, quando terminar esses 70 anos, eles vão se matar todo mundo. Vai todo mundo se matar, ele vai colocar um contra o outro. O que o anjo caído mais gosta, os demônios mais gostam, principalmente Jesus, o Azazel, Israel, eles gostam de ver, eles dão risada, eles se divertem, eles ficam loucos quando vê o ser humano um matando o outro. Sabe quando você joga um videogame e vê aqueles jogos matando todo mundo? Eles adoram isso. Só que eles querem na vida real, não no videogame, eles querem na real. E o que vai acontecer agora? E agora que o Reino Unido saiu, por que o Reino Unido saiu? Porque eu vou falar um pouco de política, mais ou menos, para as pessoas tentar. Eu não gosto de falar, mas eu vou tentar explicar mais ou menos por que o Reino Unido saiu. A Rússia, quando a Igreja Católica Ortodoxa se uniu, Roma e a Rússia se uniu, se tornou um só. Então se tornou um só. O Império Romano está voltando. Então o que acontece? Se a União Europeia, o Reino Unido saiu, porque o Reino Unido pertence a Ismael, a filha, pertence à maçonaria, ele saiu fora da União Europeia. Por quê? Eles perceberam que a Rússia está se unindo com a União Europeia. Mais cedo ou mais tarde, o exército europeu e o exército russo vai se unir. E o que mais os russos querem, está na mão dos russos. Os russos, se os russos querem que os americanos saiam do território ali da Europa, basta o russo se unir à União Europeia. Se unir à União Europeia, os americanos correm. Não vai precisar mais de americano ali. O exército de Ismael já é inútil. Se a Rússia se unir com a União Europeia, o exército europeu vai ser o maior do mundo. E aí, de quebra, muitos outros países ali que não fazem parte da Europa, da parte do Império de Azazel, do Império Romano, vai acabar se unindo por causa do dinheiro, do poder dele. E os americanos, o Reino Unido, Israel e a América do Sul, ninguém sabe o que vai acontecer, vão ficar de um lado. E aí eles vão começar a se enfrentar. Porque a OTAN,
eu escutei um comentário que os americanos, logo logo os americanos vão sair da OTAN. Por quê? Porque a OTAN e o Reino Unido vai sair. E se sair, por quê? Porque a Rússia vai entrar e aí não tem mais para que precisar de americano fazendo nas fronteiras da União Europeia com a Rússia. Se a Rússia se uniu com a União Europeia, acabou. Os russos sabem disso. O russo sabe que para fazer os americanos correr da União Europeia, é só entrar na União Europeia. A Igreja Católica e Ortodoxa já se uniu. Simples. Só falta a Rússia se unir à União Europeia. O maior exército do mundo está pronto. Aí Azazel vai se manifestar. Ele já tem o maior exército do mundo. Posso só falar uma coisinha? Pode falar, irmão. Só um comentário bobo. Então, Pode o que falar. acontece? Há uns anos atrás, você lembra quando o Estado Islâmico começou a surgir, aquela coisa e tal? Eu li, eu não sei onde, a Igreja Ortodoxa falou assim, que eles iam fazer uma guerra, abre aspas, guerra santa, fecha aspas, contra o Estado Islâmico. A Igreja Ortodoxa falou isso. Aí, em seguida, a Rússia falou que ia fazer. Né? Mas não fizeram nada, como sempre. Eles falam que vão fazer, que nem o Trump e o Kim Jong-un, né? Fala que vai, vai te atacar. Ah, então vem. Ah, então vai. Não. E não faz nada. Né? Esse caso não foi diferente. Ó, o que eu digo para os irmãos... Deixa eu só comentar um negócio aqui, irmão. Vai lá. Pode continuar. Pode continuar, irmão. Ok, aí o que aconteceu? Só outro comentário, né? Que, na verdade, a Rússia, o antigo Império Russo, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? O Império Romano ele se dividiu. Né? Ele se dividiu em dois, que era o Império Romano do Oriente e do Ocidente. O do Ocidente é Roma. E o do Oriente era lá o Bizâncio, lá a Turquia hoje. Né? E aí o que aconteceu? Os muçulmanos invadiram a Turquia virou o Império Otomano, ou o Império Turco, ou o Império Turco Otomano, cada um dá um nome, né? Aí o que aconteceu depois de um tempo? Como a Igreja Ortodoxa, né, o Império Romano do Ocidente não tinha onde ficar, eles tiveram que subir. Aí foram para a Grécia, só que na Grécia não deu certo, porque os muçulmanos iam invadir, então eles subiram mais, subiram, chegaram. E aí você vê, a Rússia não era nada, nada. Aí, isso lá na Idade Média, né? Um pouquinho depois da Idade Média, quando a Igreja Ortodoxa foi para a Rússia, que na verdade era um principado, Moscou não era nem um reino direito, era um principado. O principado de Moscou, depois de uns anos, virou reino, Rússia, e depois virou império, anos depois, né? Para você ver que o Império Romano tem um dedo por trás disso, né? E aí os maçons começaram, né, com aquela mania deles, né, de se meter em tudo, criaram a União Soviética. Só que aí você vê que uns anos depois a União Soviética caiu e voltou a ser a antiga Rússia, né? Já a Itália não. Já a Itália, que é o Império Romano do Ocidente, Azazel já deixou assim, por anos a Itália foi um país totalmente dividido. Tinham vários reinos lá. Vários reinos, né? Aí uns anos depois que a Itália virou um país, disso fez e criou, né? Criou a Itália como país e deixou o Vaticano como país pequenininho, para tipo assim, para despistar, né? Como ele sempre fez, ele sempre despistou tudo, né? Tanto que, por um exemplo, na Segunda Guerra, ao invés de ele usar a Itália, ele usou a Alemanha, né? Para as pessoas não se espantarem, porque se ele tivesse feito a Itália, ter dado todo o poder que ele deu para a Alemanha, se ele tivesse dado para a Itália, você imagine a confusão que ia ser, o fuzuê que ia ser. Todo mundo ia saber que era ele, né? E aí, não tinha como, porque se Azazel viesse por Roma, pela Itália, todo mundo ia se ligar que o Império Romano estava voltando. Então o que eles fizeram? Eles escolheram um país, jogaram na Alemanha, deixaram a Alemanha por enquanto, daqui uns dias a Alemanha devolve o poder para Roma. É isso que eles estão fazendo. Sempre fizeram isso. Exatamente. São muito inteligentes, eles são burros. E agora eles estão unindo. Agora eles vão unir a Rússia, vão unir tudo, e Azazel vai sentar no trono e falar assim, quem é mais poderoso do que eu? Porque os americanos, eu ouvi uma entrevista dos americanos falando que assim, nós somos o maior exército do mundo. É nada, basta a Rússia se unir à União Europeia, acabou. Acabou. E se eles tiverem, como eu disse, e se o Sol derramar o poder mesmo, como as bombas nucleares não funcionar, e o Sol derramar o poder não tiver eletrônico, os americanos, o exército da besta vai acabar com tudo, porque eles já têm no sangue a guerra. Os caras já têm no sangue na guerra. Os americanos não. Os americanos sem tecnologia, eles não são nada. Eles não são nada.
São nada. Os americanos não sabem, eu já morei lá, eu conheço eles. Os americanos sem tecnologia, eles não são nada, eles não têm nada. Eles são muito, sabe, muito difícil de falar. E Azazel vai para cima mesmo, os maçons vai, como diz nas escrituras, a besta vai comer a filha, a mãe vai comer a filha, e vai mesmo. Porque tirou a tecnologia da filha, acabou. E os russos e a União Europeia, o Império Romano está voltando de um jeito que, como disfarçado. Ó, vamos deixar a Alemanha ser a maior potência do mundo por enquanto, vamos deixando lá, vamos despistando. Na hora certa, traz o poder de novo para Roma. Se a Rússia se unir com a União Europeia, que não vai demorar muito, é questão de tempo. E aí a besta vai estar com o maior exército do mundo. E aí o Oriente Médio, coisa, ou se dobra o joelho para ele, eles matam todo mundo. Coloca a marquinha, adora a besta, ou todo mundo vira romano, católico romano, ou adora a besta ou vai morrer. Não importa se é muçulmano, se é crente, vai tudo morrer. É isso que eles estão fazendo, não tem jeito. Irmão Rafael, quer falar alguma coisa, irmão Rafael? Aqui, de pergunta aqui, por enquanto, tá tranquilo agora. Quer falar alguma coisa, irmão, sobre alguma coisa? Irmã Vanessa, quer falar alguma coisa, irmã Vanessa? A irmã fez uma pergunta, quando que os 4 anjos que estão segurando os ventos, eles saem de cena? É quando a besta sentar, né? Quando a besta se sentar esses 4 anos sair de cena, aí a Terra já era. Aí acabou. Aí vocês, como eu digo, aquele que conhece a verdade já está selado, fica tranquilo, vocês não vão acontecer nada com vocês, vai acontecer com quem não está. Aquele que já conhece a verdade sabe que tem que sair fora. Sai fora da grande cidade, vai para um lugar isolado, onde tem menos gente possível. E fica lá quietinho. Agora, se você querer dar uma de herói e ficar na cidade, vai morrer. Vai morrer, não tem jeito. Só mais não é culpa do pai, porque o pai já está avisando, ó. O pai vem avisando, desde os profetas, avisando, ó, na hora que chegar essa hora, sai, vai para longe, fica longe. Não fica em multidão, que é a pior coisa que tem, ficar no meio de multidão. Pior coisa. Tem um detalhe aí que na Mateus 24 diz claramente, o Messias diz, ó, quando ele chegar, para fugir logo, já sai logo. Mas tem um adentro que eu tinha comentado que vai ter um período de 1 a 30 dias, porque para alguns vai ser 30 dias, mas para outros não. Para outros, quando receber a notícia, já vai estar em cima, entendeu? De repente, faltando uma semana, de repente a besta já está aí há 20 dias, aí ele só vai saber faltando 10 dias para, por exemplo, como está escrito no primeiro ai do Apocalipse. Então vai ter esse período para alguns, para outros não. É verdade, irmão. Mas é como eu disse, isso agora, o mundo, vocês estão vendo as notícias no mundo, vocês estão vendo o que está acontecendo. Está cada dia mais próximo disso acontecer, não vai demorar muito. As coisas estão começando a se encaixar, tudo. E aí as pessoas, eu não me conformo. O que eu falava em 2010, 2011, 2012, do Apocalipse, agora está todo mundo falando. Todo mundo. Estão fazendo novela, filme aqui na Europa, comercial, um monte de coisa falando sobre isso. E eu venho falando isso desde 2010. E eu colocava no meu vídeo 2013, 2017. Por quê? É o tempo das pessoas conhecerem. A América do Sul foi o único lugar que não conhecia essa verdade. Os outros países, todo mundo conheceu. A Europa, os apóstolos foram lá. Foram lá em todo lugar. A América do Norte, provavelmente tem, irmão. Agora tem os 144 mil selados divididos no mundo todo. Esparramando notícia. Agora, a maioria não vai acreditar. Agora, o nosso pai é ruim? Não, ele mandou. Agora, o sol foi feito para o lago de fogo e enxofre, o sol foi feito para os demônios. E aqueles que seguem os demônios. Se você seguir o demônio, você vai ser jogado lá, não tem como. Não é o pai que vai matar. É você mesmo que vai se matar. Você vai cometer suicídio por seguir demônio. Principalmente esses pastores evangélicos aí, que o sistema religioso, eu vejo os islãs aqui, chega 6 horas da tarde, aqui eles pegam um tapete e colocam na rua assim, e ficam lá, dobrando, se ajoelhando, fazendo aquele movimento deles. Isso é loucura, 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 loucura. Eu fico olhando como que é uma lavagem cerebral. O sistema, eles fazem lavagem cerebral no sistema religioso, faz lavagem cerebral nas escolas, porque eles querem que você seja um bichinho adestrado deles. Eles querem que vocês sejam adestrados. Igual eu estava conversando com as pessoas aqui, acho que foi na hora que caiu, conversando com os ingleses aqui. Poxa, os caras tudo formado,
tudo com faculdade, tudo, o cara tudo gastaram um monte de dinheiro, fortunas de dinheiro, perderam 5, 6 anos para fazer faculdade e estão trabalhando no McDonald's. Falei, poxa, meu, não estou desrespeitando o trabalho. É um trabalho decente como qualquer um. Mas, poxa, o cara estudou tanto, gastou tanto dinheiro na vida, gastando com livro, lendo livro mentiroso, para terminar assim. Por quê? Porque eu falei para eles, é uma peça de reposição, você não conhece o sistema. Não adianta ficar investindo em coisas desse mundo, porque o mundo está superlotado, não tem mais onde colocar tanta gente assim, de trabalho, estou dizendo. O mundo cabe muita gente, estou falando de trabalho. As empresas não estão contratando mais, elas estão fazendo robô, colocando robô para fazer, as máquinas para fazer. Então o ser humano vai perdendo o trabalho. E a pessoa estuda, termina a faculdade, pega aquele papelzinho, coloca na parede e nunca usa. E vai trabalhar no McDonald's. Aí, esses 7 anos que ela perdeu gastando dinheiro, ela podia ter comprado uma casa para ela, comprado um carro para ela, ido viajar, conhecido um monte de coisa. Não ia ter perdido tanto tempo. Se for para ter um diploma na parede e ser escravo do sistema, é melhor não ter. Viva a vida, seja livre. O sistema colocou uma coleira religiosa no pescoço, uma coleira que você, para você ser alguém na vida, você tem que ser alguém, tem que ser o quê? Você vai estudar. No dia que você terminar a faculdade, você vai chegar, não vai ter mais trabalho. E muitos trabalhos estão sumindo. Muitos trabalhos, principalmente, quando eu era um moleque, eu estudei ferramentaria, torneiro mecânico, ferramenteiro, ajustador mecânico. Eu estudei contra isso, obrigado pela família, né? Porque todo mundo fazia isso naquela época. E eu estudei, e hoje serve para quê? Nem existe mais essa profissão, quem faz são os computadores. Nem existe mais. Existe um pouquinho, só uma pessoa para usar o computador e fazer, nem existe mais. Diminuiu muito. Não tem mais essa profissão, acabou muito. Hoje em dia você não vê mais sobre essas profissões, estão sumindo. Então, aquilo que eu te estudei... Filógrafo também. Então, está sumindo tudo. Então, não adianta a pessoa ir lá, fazer faculdade, estudar, gastar milhões de dinheiro. Tem que ver daqui 10, 20 anos. Senão, se você vai estudar agora, em vez de você estudar, se matar, compra uma casa para você, ajuda, financia, paga uma casa. Ou paga, não agora, né? Agora estamos no final dos tempos mesmo. Hoje em dia, sei lá o que vai acontecer. Eu nem aconselho mais ninguém a nada. Cada um faz o que quer, eu nem falo mais essas coisas. Os irmãos querem comprar uma casa, compra, quer comprar um carro, compra, quer fazer compra, não tem hora nenhuma. Mas o mundo está muito doido, está muito louco. Eu nem falo muito sobre isso. Está muito louco a coisa. Irmão Robert. Oi, pode falar, irmão. Você estava falando aí sobre o sol aí, que as pessoas escolheram seguir esse caminho aí, né? Mas o que eu ouvi falar, essas pessoas aí que falam que nosso pai não é amor, eles alegam, você estava falando sobre esse assunto agora atrás, que eu lembrei, mas eles alegam assim, tipo assim, que quando você faz uns hangout aí, uns tempos atrás, você falou tipo assim, então, tipo assim, os anjos do nosso pai vai pegar essas pessoas que vão ser condenadas e vão ser eles que vão jogá-las para o sol, entendeu? Aí as pessoas falam assim, mas que amor é esse? Você pegar o teu irmão e jogar lá no lago de fogo? Entendeu? Então eles alegam que o nosso pai ou os anjos que vai fazer a justiça não são bons por isso, porque eles mesmos vão pegar e lançar no lago de fogo, entendeu? Aí se você quiser dar uma explicadinha aí, uma reforçada aí. Irmão, o que eu estava falando para os irmãos. Você acha que se o pai falar assim para ele assim, ó, vai para o lago de fogo que você foi mal, você acha que eles vão? Eles não vão, não. Eles não vão. Por isso que os anjos vai pegar e vai julgar. E outra coisa, lembra nas escrituras que diz que eles, depois do milênio, eles vão se unir com o diabo ainda, com o Azazel e o Abel já vai estar no fogo, já no sol já. O Israel vai unir o povo ali no final e vão querer ainda tomar o reino do céu ainda, no finalzinho dos tempos, depois do milênio ainda. Para você ver que o pai ainda vai ver como para mostrar para a gente, assim, ó, depois de 1000 anos a gente vai ressuscitar os mortos para o julgamento. E olha que o diabo vai unir eles de novo para pegar a gente, para querer tomar o lugar de vocês, matar vocês. Para provar que o povo é ruim mesmo. É ruim. Então não tem essa, não. Porque se você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, você é ruim, não fica aqui, não. Vamos supor, você tem um comércio. O bandido vai te roubar, você chega para ele assim, ó, você é ruim, uma pessoa ruim. Você não entra no meu comércio, não. Ele vai dar risada do seu cara. Ele vai rir da sua cara. Por isso que no dia do julgamento, que a pessoa for condenada, primeiro já disse, primeiro vai Azazel e Ismael. Os dois vão, já. Acabou os 1335, já vão ser lançados. Ele e os demônios, só Israel vai ficar, só ele. E aí depois de 1000 anos,
as pessoas vão se ressuscitar e ele ainda vai conquistar as pessoas ainda. Depois de toda a merda que as pessoas fizeram, vão ainda ficar pior ainda, 2 vezes pior. E aí o próximo vai falar, tá vendo? Não tem jeito. Provavelmente a gente vai ver parente, amigo, tudo no meio desse povo aí. E eles não vão mudar, não. Eles vão ver lá. Você acha que eles vão contentar ver a gente num lugar bom e eles num lugar ruim? Eles vão contar? Não vai não. Se puder, eles matam tudo a gente. Por isso que eu digo, os anjos caídos criou as bombas para quê? Para matar todo mundo, para ninguém ser salvo. Porque assim eles iam estar felizes. Eles não querem ver ninguém entrando no reino do céu. Eles não querem. A verdade é essa. Irmã Vanessa? Então, tem mais perguntas aqui. Pode fazer ou... Pode fazer, irmã. Ó, já deu a hora, né? Que eles iam ficar até 8 horas, né? 8 horas aí. 8h30. Pode continuar um pouquinho. Eu acho melhor encerrar aqui e aí dar continuidade. Né? Não quer ver as últimas perguntas? Que aí eles vão abrir o outro Hangout. Agora o Hangout é o mais interessante de todos. Então, peraí. Que aí, então, vamos lá. Para fechar agora. As 2 testemunhas são grupos de pessoas ou são 2 homens? Porque vejo pessoas falando dos judeus ser um grupo e a igreja ser outro. Olha que absurdo. E tá escrito lá, né? Que são 2 homens. Ó, deixa eu falar aí. Ó, quando você foi na escola, o sistema ensinou você a fazer conta. Ensinou. Vocês estão. Ó, eu estou fazendo uma brincadeira com o seu irmão para vocês entenderem. O sistema ensinou você a fazer conta. 1 mais 1 é 2. Tá dizendo 2. Não estou dizendo um grupo, multidão, o povo judeu, um país. Não está dizendo. Estão dizendo 2 homens que vão morrer e depois vão ressuscitar. 2 homens. Não estou dizendo um país, não está dizendo uma religião, não está dizendo um povo, está dizendo 2 homens. Agora o sistema fez a lavagem cerebral. Acredita quem quer. É bem simples. 2 homens. Eles vão lutar a cabeça, vão ser mortos. Os 2 vão ser mortos. Morreu, viu? Sabe aquela lança que furou o Messias? Lembra dela? É ela que vai furar as 2 testemunhas. É ela. Que está na mão de quem vocês adoram tanto aí. Quando vê andando no mundo todo, aí ele anda no mundo todo mostrando a lança para todo mundo e ninguém percebeu o que é a lança ainda. O que ele fez com a lança. Tá lá. É aquela lança que vai matar 2 testemunhas. Aí vocês perguntam, qual que é a lança? Ué, vê o que o Papa anda para todo lugar do mundo aí. Aquele crucifixo antigo, velho, que não vale nada. Tá? Aí vocês vão ver. Aquele pedaço de ferro lá, é aquele pedaço de ferro que entrou no lado do Messias. Foi ele. E tá lá. E aí até os maçons sonham que tem que todo mundo dos religiosos malucos, sistema maluco, diz que quem tivesse a lança na mão ia reinar no mundo. E tá lá, no Vaticano lá. Tá lá. Ele vai em todo lugar do mundo e mostra a lança para todo mundo e todo mundo se ajoelha para ele. Não ia adorar a besta, porque por enquanto a besta está usando os papas, mas daqui uns dias ele mesmo vai vir. Ele já saiu, mas ele vai voltar. Daqui uns dias ele volta. Agora quem ele é, pode vir como Jesus, pode vir como quem ele quiser. Pode vir como Alemanha, pode vir como italiano, pode vir. Deixa ele vir. Mas antes dele vir, eu tenho um presente para eles. Não é Natal? Hoje eu tenho um presente lindo para eles. Os 500 milhões de anjos caídos. Esse é o meu 6º pedido. Especialmente para eles. Aí vocês vão descobrir. Hoje, falando a verdade para os irmãos, hoje vai cumprir uma profecia hoje. Quem que vocês queriam que falasse essas coisas? O pastor evangélico, o padre? Você pode ver que não tem tanta gente. Como o Messias disse, é pouca gente que vai conhecer. Mas hoje, como é Natal, não é troca de presentes, então eu vou dar um presente para eles. Um ótimo presente que eles vão adorar. Eles vão adorar. Para eles aprenderem a não olhar para o céu e falar merda no reino do céu. Eles vão aprender isso hoje. Hoje tem um presentinho especial para eles. Principalmente para a besta. Para ele se assentar no trono. Vai ser difícil se assentar no trono, viu, filho? Vai ser difícil. Tem um presentinho bom para você. Mais perguntas, irmã? Então, cadê? Até perdi. O pai é um Gasparzinho, camarada, porque tem pessoas que acham que o pai é uma nuvem, é uma força positiva, sei lá, uma esfera, não sei. Eu vou dizer para vocês como que é o pai. Eu já falei nos vídeos passados, mas eu vou dizer como que é o pai. Vai no interior do Brasil, do mundo todo, vê aquela pessoa, aquele tiozinho, simplesinho, que fica com a sua hortinha. Ali, o maior exemplo do pai é aquele homem. Aquele que fica ali na hortinha dele, sabe? Aquele pedacinho de terra pequenininho que ele fica plantando as coisinhas dele, cuidando dos animaizinhos,
tratando os animais com amor, carinho, a terra com amor e carinho, ajudando, plantando as coisas, e quando vê que vai estragar, ele pega e distribui para as pessoas da região, porque senão vai estragar a comida. O maior exemplo do pai é esse. Quer conhecer o pai? Vê um tiozinho no interior, aqueles velhinhos, sabe, cuidando da sua horta, seu tiozinho pequenininho, mas bem simplesinho. Sabe aquelas casinhas de madeira ou de barro ainda? Bem simplesinho. Nosso pai é aquele homem. O exemplo dele é esse. Mais alguma coisa, irmão? Última para encerrar. No Apocalipse fala de uma estrela que caiu na terra e que tinha a chave do poço. Esta chave seria a CERN, a máquina do Vaticano que se chama Lúcifer? Eu nunca ouvi falar dessa CERN, não, irmão. Nunca ouvi falar. Agora, é CERN, acho. Estrela, para mim, é demônio que caiu. Estrela, para mim, é demônio. Caiu do céu, para mim, foram as estrelas, demônio. Eles não se acham superstar? E usam os humanos, né, para fazer as coisas. Irmão Rafael, tem mais alguma pergunta? Os irmãos aí, que nós vamos fechar isso aqui e vamos abrir um outro hangout. Tá, tem uma última aqui. Você vai fazer essa pergunta aqui, irmão, que é do irmão Fugindo da Babilônia, que ele é um dos irmãos nossos aí. Ele pergunta assim, irmãos, perguntem sobre Apocalipse 19, sobre o cavalo branco saplicado de sangue. O cavalo branco é Azazel, né? Que ele mata todo mundo, o sangue do ser humano está tudo ali. Ele vai vencer a guerra. Ele vai vencer, ele veio para vencer e vai vencer. É dele, o mundo é dele. É dele. Por isso que ele está montando a União Europeia, lá o exército europeu, vai unir com a Rússia. E de quebra, se vocês perceberem bem, a Rússia e a China têm um acordo. Então o exército chinês vai se unir com tudo ali. Vai unir tudo ali. A Europa vai ser uma potência que eu vou dizer para você. Os americanos ou se ajoelham, o sistema de Ismael, ou os britânicos, ou eles se ajoelham para Roma, o Império Romano, ou vai ser tudo exterminado. Não tem como. Os maçons vai ser. Eu vou dizer para você, o que vai acontecer com os maçons vai ser boa coisa, não. Eles se preparam. Principalmente os pastores evangélicos que vêm provocando, estavam no tratado de 70 anos, né? Os anjos falaram, não mexe. Durante 70 anos deixa lá. Mas o tratado acabou, agora o pau vai comer. O pau vai comer. Eles não, tudo que as igrejas evangélicas falou da igreja católica, de Roma, ainda mais esse prostíbulo religioso aí do Brasil fez uma novela aí e tá falando de Roma, esse cara tá na merda. Desculpa falar, mas esse cara tá na merda. Esse, quando for pego, eles não vão matar, não. Ah, não vai. Com esse Azazel ele não vai matar, não. Não mata. Nem a pau. Porque Azazel sabe que se matar uma praga daquela, é pior. Ele sabe. Azazel não é burro. Ele sabe quem é útil e quem é inútil. Inútil, ele mata mesmo. Agora, quem é útil, igual uma aberração daquela que compra tudo, monta uma igreja dessa, monta televisão, monta tudo aí na América do Sul e se declara um Deus, Azazel adora isso. Ele vai pegar esse cara e vai colocar do lado dele e vai sofrer até o último dia. Vai sofrer. E ele não vai matar, não. Escuta lá. Azazel não mata. Os cabeças da maçonaria, ele não vai matar. Ele vai torturar, vai torturar, vai torturar e não vai parar. Aí dá rosquinha desses homens, viu? Ai. Porque eles não vão ter rosquinha, né? Agora vocês vão entender. Eles não vão ter rosquinha. Os 500 milhões não vai ter rosquinha, não, viu? Sorta o pedido, Robert! Vamos fechar o hangout. Mais pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer, irmão. Posso? Pode fazer, irmão. É com você. Então, primeiramente eu queria fazer... Você falou aí que a Azazel usou a Alemanha, né? Né? Ele usou durante muitos anos para poder o Império Romano. Aí você veja uma coisa interessante, né? Tem um papa que é alemão, né? Que tá aí. E detalhe, ele, isso que eu vou falar ninguém comenta, mas ele é descendente de judeus do Maharal de Praga, que inclusive era da linhagem de Davi, né? Ele é descendente, vamos dizer assim, ele é descendente de um descendente da linhagem de Davi, né? Mas isso é só um comentário que eu estou fazendo, né? E uma pergunta que eu queria fazer, é que os irmãos fizeram essa pergunta para mim, eu fiquei até assustado. E aí eu queria fazer só para, né, para ver se, né, queria perguntar, os 144 mil selados, eles vão estar sós nas montanhas ou eles vão levar os salvos com eles?
Ah, irmão, falei, né? Eles falou a palavra. Na hora que Azazel estiver chegando, eles vão escutar umas músicas, vão sair das grandes cidades, esse já é um sinal bom para vocês entenderem. Quando eles terminarem de falar, quando estiver próximo dos 1335 dias, eles já vão começar a deixar a cidade. Aí ele já avisou todo mundo. Ó, a gente tá indo, quem quiser ir, vem junto. Vai ser mais ou menos assim. Entendeu? Mais alguma pergunta? Irmão Rafael, Rafaela, irmã Vanessa, irmã Anderson, alguma pergunta? Aqui nós encerramos a pergunta por hoje. Eu vou deixar uma pergunta. Pode fazer. Deixar para o próximo. Então tá lá. Interessante ela. Deixar para o próximo, Tá ok. Irmãos, os irmãos que estão assistindo agora o Hangout, a gente vai desligar esse Hangout, que eu vou começar um novo Hangout agora já para começar. Esse só foi para tirar umas dúvidas, porque os irmãos, se você não viu sua pergunta aqui, é bem simples, meus irmãos. É bem simples. Todos os vídeos estão aí. Deixa de preguiça, para de assistir futebol, para de assistir novela, para de ficar no computador vendo coisa inútil, coisa que não tem nada a ver. Vai lá, assiste os vídeos com calma, senta, toma um café, assiste os vídeos com calma. E a resposta que vocês querem tá aí. Durante esses 10 anos, tenho certeza que todas as suas dúvidas estão nesses vídeos. É só vocês voltar lá, tirar suas dúvidas. Assiste com calma, tranquilidade. E é isso aí. Nós vamos desligar agora, irmão. Nós vamos abrir um novo Hangout agora. Um novo Hangout. E aí, eu quero falar sobre o sexto pedido e deixar a coisa acontecer. Alguns dos irmãos já sabem de algum sexto pedido? Alguns dos irmãos sabem? Sim. Eu vou falar para os irmãos se vocês vão gostar do pedido que eu vou fazer. Vai ser muito interessante. Quero fazer umas perguntas para os irmãos. Então, os irmãos que estão assistindo, esse é o sexto pedido. Esse é especialmente para a besta e para os seus anjos. Eu já fiz outros. E agora esse pedido que eu vou fazer agora é para a besta do Apocalipse, Azazel, ou Jesus Cristo, e seus anjos. Para quê? Para que nos 1335 dias eles não estejam 100%. Porque se eles ficarem 100%, ó, não ia sobrar ninguém. Então eu vou complicar um pouquinho a vida deles. Vamos complicar um pouquinho a vida, porque seria muito fácil. Eles virem, assumir os corpos deles e fazer o que quiser. Só que eles vão pagar o que eles fizeram alguns anos atrás, milênios atrás, que não foi esquecido. Que lá naquela época eles fizeram mal para uma população e eles vão colher aquilo que eles fizeram agora. Nesse pedido que eu vou fazer, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, irmãos, eu vou desligar aqui, né, vamos abrir um outro Hangout e aí vocês vão saber qual é o próximo pedido. A gente já volta, irmãos. Um minutinho.